Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Ale Escapol. Olá, meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast. Meu nome é Marcelo Morgan e eu estou aqui com meu amigo bucólico, Alessandro Escapol. Eu tô muito campesina. Vocês vão perceber que existem uns barulhos de pássaro hoje, porque o Ale tá gravando no meio do mato, Ale. Que história é essa, Ale? Não, é que hoje de manhã eu tô trabalhando na ONG e é num lugar bem afastado. Daí eu saí da sede e falei, eu vou lá fora, que só tem mato em volta, barulhos de passarinho, pra ficar uma coisa bem paciente. Ah, então tá bom. Ale, deixa eu falar uma coisa, ó, pra quem não sabe, tá escutando esse podcast no nosso canal lá do YouTube, você precisa saber que existem mais episódios esperando por vocês para serem descobertos nos agregadores de podcast. Esse episódio é de número 109, então existem hoje 108 episódios a serem descobertos. E é claro que no futuro, né, se você está ouvindo isso no futuro, quem sabe daqui a 3, 4 anos, 5 anos, você vai ter mais de 1000 episódios, né? Com certeza. Você vai ter uma estátua do Ale em cada cidade do planeta. Rainha Elizabeth vai falar, nossa, eu vi esse podcast nascer. E ela vai levantar a manga assim, tem uma tatuagem sua assim. Certeza. Quando ela me der a comanda de Sir. Ai, meu Deus do céu. Sir Escapol. Eu vou mandar um oizinho pra vocês lá de Buckingham. Ah, muito bem. Ale, então é o seguinte. Então esse recadinho é para quem está escutando. Dá uma olhada, procura também no nosso site ondasdepossibilidades.com.br. E hoje a gente está aqui para ter um papo muito legal sobre paciência e sofrimento. Muito bem. Porque eu descobri que você sofre muito, né, Ale? Sofrência, né, Ale? Sofro. Vamos lá. Alessandro Escapol. Sou eu. Ale, deixa só uma curiosidade. Sabia que esse é o segundo episódio da terceira temporada? Então, nós estamos tipo Grey's Anatomy. Estamos indo, né? Nossa, o tempo passa, né? Passa muito rápido. Passa muito rápido mesmo. Ale, hoje a gente está aqui para falar da paciência e do sofrimento, tá? Uhum. O sofrimento, ele é uma verdade na sua vida? Se existe na minha vida, é verdade na minha vida. Então, mas ele existe na sua vida? Como que o sofrimento se manifesta na sua vida? Depende da ilusão que eu tô tendo. Eu acho que todo mundo tem o sofrimento, né? Todo mundo sofre, todo mundo tem o sofrimento na vida. E todo sofrimento é da ilusão que a gente vive, né? Com certeza absoluta. Agora, dizer que não tem sofrimento não dá, né? A gente sofre mesmo, é normal. Você acredita que o sofrimento, ele corresponde exatamente à medida da nossa paciência? Se eu não tenho paciência, eu não tenho sofrimento. Se eu tenho paciência... Pelo contrário, quanto mais impaciente você for, mais sofrimento você tem. Verdade, deixa eu pensar. Quando a gente é mais paciente com as coisas, sofre menos, né? É verdade. Sim, porque assim, a paciência, né? A paciência, por exemplo, por que a pessoa sofre? Sofre porque não encontrou amor, tá? E o que pega nesse momento? A pessoa tem que ter paz o suficiente, tem que ter a paciência, a ciência da paz, para esperar, né? Que o amor chegue até ela, mas ela fica impaciente. E quando ela fica impaciente, o que acontece? Sofre. A pessoa que quer mudar de vida, quer um emprego novo, tudo isso é acompanhado de sofrimento.
Você entendeu? Tudo isso é acompanhado de sofrimento. Por quê? Porque a pessoa não tem a paciência. A pessoa não entende que é necessário o tempo certo para as coisas se manifestarem. Então, essa visão de paciência e sofrimento, elas caminham juntas. Uma não existe sem a outra. Se tem sofrimento, tem uma questão de paciência, tá? E se você tem muita paciência, talvez você não sofra tanto. Você entendeu? Eles estão sempre se equilibrando. Certo. Tá. Pensa no momento de sofrimento seu, se ele não estava ligado com algo relacionado à própria paciência. É claro, gente, que aqui existem vários tipos de sofrimento, mas eu estou tentando dar uma pincelada de forma geral. Entendeu? Para a gente estabelecer essa ligação entre esses dois estados, que parece que um não tem nada a ver com o outro, mas eles se completam. Geralmente a gente sofre e muitas vezes sofre à toa, né? Porque aquilo não acontece, que é quando a gente está ansioso. Aí eu sofro pelo que vai acontecer, mas aquilo não acontece da forma que eu achei que ia acontecer. Então é um sofrimento desnecessário. E se acontecer, também é um sofrimento desnecessário, né? Porque aconteceu, eu devo lidar com aquilo na hora que aconteceu. Então, o sofrimento acontece, né? Mas olha que louco, olha só. A paciência, vamos tentar lá. Quando a gente fala de paciência, quando você tem paciência, você está no caminho da perfeição. Tá? Você pode sentar e esperar, mas consciente, né? Você fez todas as ações que precisavam ser feitas. Tá? Agora, ela é a certeza também de que você vai atingir o objetivo, né? Quando você entende a paciência, você deixa fluir, sabe, potenciais, ideias na sua cabeça, né? E nessas ideias e nesses potenciais, você vai entender por que você sofre. Olha que louco! Você se reconhece, né? Quando você tem paciência, uma das primeiras coisas que você entende é por que você sofre. Tá? Então, olha só, eu sei que é extremamente profundo tudo isso que eu estou falando, mas quando nós... como que eu posso dizer para você? A gente prioriza a paciência na nossa vida. A gente rega a paciência como se fosse uma plantinha. A gente cultiva a paciência na nossa vida. Essa paciência vai fazendo com que a gente olhe para dentro. E olhando para dentro, as ideias vão surgindo e os pensamentos também vão surgindo sobre vários questionamentos que a gente faz na vida. E a grande maioria desses pensamentos estão ligados ao nosso sofrimento. Comecem a cultivar a paciência, que vocês vão todos perceber isso. Que a paciência te leva a entender por que você sofre. Porque é uma versão calma da ansiedade, né? Aí você começa a olhar com mais clareza. Exatamente. Tá, por exemplo, o que causa sofrimento hoje nas pessoas, Ale? Vai, pela sua experiência, vamos lá. Vamos relatar. Pela minha experiência, vamos lá. A perda de um amor. Perda de um amor. Amor é algo que a gente não tem, a gente vive. A gente está no amor. Né? Mas o amor eu acho que é uma coisa que causa sofrimento, né? Sim. Nas pessoas, a maioria das pessoas que eu converso tem um sofrimento. A gente precisa entender a diferença de dor e sofrimento. Primeira coisa de tudo, né? Vamos ver o que é. A dor existe, né? Agora, sofrer é uma coisa que a gente pode minimizar. Mas vamos acho que assim, coisas que fazem a gente sofrer. É a perda de um amor, é a morte, é a doença,
é um desejo não realizado. Tipo, eu queria uma coisa e não consegui. Desejo não realizado, por exemplo, é um sofrimento. Eu tô sofrendo porque eu queria aquela coisa e não realizou. Sei lá, acho que até algumas pessoas o envelhecimento é sofrido, a frustração. Então, e nesse último ano aí, né, vamos falar um pouco da doença, né? Muito sofrida também, as pessoas sofrem. Tá, então vou pegar aqui 3 coisinhas que você falou. Morte. Uhum. Primeiro, antes de tudo, amor. Vamos só... As pessoas sempre falam, né? Eu perdi um amor. Né? O amor, sendo uma energia, uma vibração, uma informação, você não perde. Ele sempre vai estar em você. A experiência você não vive. Quando você não entende isso, você sofre. Tá? Certo. Sofre. Esse podcast é para aprofundar a mente. Esse podcast ele está colocando questões profundamente filosóficas para fazer você pensar. Tá? Então a gente vai falar que quando a gente entende que o amor está dentro da gente, independente da pessoa estar com a gente ou não, tá? Isso traz na gente a paciência. Paciência para que aquela vibração não nos incomode mais, que aquela informação não cause a dor que está sendo causada naquele momento. Uhum. Tá? Quando a gente tem essa visão, né? A gente sabe, poxa, o cara me abandonou, a moça me abandonou. Então, a gente, com a paciência, a gente sabe que essa dor vai passar. Sim. Ok? Quando a gente fala da morte, a morte é a mesma coisa. É essa visão de que a gente perdeu algo, né? A visão de que a gente perdeu algo. Ele foi separado de alguém, né? E essa separação, na verdade, ela causa impaciência na gente. Porque, no fundo, a gente sabe que um dia a gente vai reencontrar a pessoa. Tá? Só que você não tem paciência de esperar esse dia. Então, você sofre. A mesma coisa é a doença. A doença tem um tempo para se manifestar. E ela tem outro tempo para se curar. Uhum. Certo? O problema é como o sofrimento vem de você não saber lidar com a paciência de entender o tempo da doença. Sim. Tá? E o desejo, porque sofre a pessoa que não troca a Mercedes porque não tem dinheiro e a pessoa que não tem dinheiro para comer. Sim. É o mesmo sofrimento. É o mesmo sofrimento, é a mesma coisa. Tá? Mas daí entra no desejo. Um deseja o prato de comida e o outro deseja a trocar Mercedes. Ambos estão ligados com a paciência de receber o desejo, receber aquele objeto desejado. É claro que quem tem fome tem pressa, mas o sofrimento vem do momento que a pessoa não acredita que a comida chega até ela. Se você conversar com o pessoal que mora na rua, o grande ensinamento que eles têm é que eu não me preocupo mais com comida, porque eu sei que ela aparece na hora que eu tenho fome. Olha só que entendimento, que paciência que eles tiveram que ter para entender isso. E percepção da vida, né? Você entendeu? Essa percepção o cara da Mercedes não tem. Né? Essa percepção ele não tem, por isso sofre. E o sofrimento, Ale, ele tem um tempo para a gente poder transformar ele em paciência. Para algumas pessoas é rápido, para outras é uma vida inteira. Exato. Acho que é aí que está a chave. É uma grande... Então, mas como que a gente transforma a paciência... Aliás, pelo contrário, transforma o sofrimento em paciência? Eu acho que transforma... primeiro, aceitando, né, a dor. É o básico do básico do básico. Tá doendo, tô sofrendo... Tô sofrendo não, né? Tá doendo, tem uma dor aqui.
E segundo, entendendo, né? Por exemplo, se eu tô sofrendo por uma morte, tá, gente? Mas a morte é inevitável, não tem o que fazer. E aí eu tenho que ter paciência para reencontrar aquela pessoa, ou não sei, mas eu não tenho o que fazer sobre aquilo. Eu acho que o sofrimento, ele tá muito ligado ao que a gente não quer que aconteça. E muitas vezes não tem como querer ou não querer morrer, por exemplo. Vou morrer, você vai morrer, minha mãe vai morrer, não sei se antes de mim ou depois de mim. Então acho que a gente estende o sofrimento quando a gente não aceita a dor. Ah, tal pessoa me deixou. Tá bom, se eu aceitar que tá doendo porque a pessoa me deixou, talvez eu consiga ver, né, com paciência, né, como você está colocando hoje pra gente, novos caminhos para mim, novas pessoas para mim, ou até que esse amor retorne, não sabemos. Mas se eu for lá e ficar tentando fazer aquilo acontecer, e forçando uma coisa que é a barra, né, não vai acontecer. Se eu tiver paciência, pode ser que apareça um amor muito melhor para mim, né? O desejo não realizado, não sei, tipo, eu aceito, tá bom, não tô aceitando aqui que eu não posso trocar minha Mercedes hoje, mas amanhã eu vou poder. Então acho que e assim, qual que é a raiz, né, dessa dor? Olha, a minha dor é a desejo de não ter trocado a Mercedes. Por que eu tô sentindo essa dor? Qual que é a necessidade que eu tenho de trocar essa Mercedes? Por que isso está acontecendo? E daí a hora que eu começo a entender tudo isso, eu conscientemente entendo a situação e talvez leve para o meu inconsciente que está lá sofrendo, né? Porque está frustrado porque um desejo não foi realizado. Eu sou muito mental, então eu acho muito que a gente tem que, primeira coisa, é compreender. Só que para compreender as coisas, eu tenho que estar num estado leve, né? Paciente. Porque senão eu vou ficar com o transtorno obsessivo compulsivo, pensamentos compulsivos sobre aquilo. Ele foi embora, 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 ele foi embora. Você só pensa naquilo o dia inteiro. Se eu não trouxer a paciência para mim, eu não vou conseguir entender que talvez tenha sido melhor ele ter ido embora, ou que ele foi mesmo, e foda-se, tipo, eu vou ter que dar um jeito de resolver minha vida. Eu fico chafurdando na lama do sofrimento. Exatamente. É isso. É isso mesmo. Então, ali, a gente tem que trazer... Agora vem a grande pegadinha, né? O que está por trás disso, né? O que está por trás da paciência e do sofrimento? Quanto mais paciência a gente tem... Olha que bacana isso que eu vou falar. Lembra que eu falo que é informação que gera vibração, que gera energia, que no fim nos dá matéria, nos dá a nossa experiência aqui na terceira dimensão? Quanto mais paciência nós temos, mais acesso nós temos às boas informações que a gente carrega dentro da gente. A gente se conecta com o que a gente tem de melhor. Sim. E quanto maior o sofrimento, é o contrário. A gente se conecta com aquilo que a gente tem de pior. Porque tem, né? Tem, lógico que tem. Tem. Não adianta. Qualquer um muito bem estimulado vai fazer coisas horríveis. O planeta é assim. Não tem a mínima dúvida. O planeta é assim. E quem não concorda não entendeu o planeta. Tá? Isso não tem a ver com o caráter da pessoa, mas com a própria constituição do ser humano. Então, ali, olha só, a gente chegar e ficar cultivando a paciência, né? Quando a gente está naquele momento de maior estresse, a gente olhar para dentro, entendeu? E compreender, como você mesmo falou, a gente compreende por que a gente está sofrendo, de onde está vindo essa dor, né? Por que isso está acontecendo? Né? Entender por que eu estou passando por isso. De onde está vindo essa doença? Por que a pessoa foi embora daqui? Ela não está mais comigo? Por que eu perdi todo o meu dinheiro? Quando a gente entende isso, né? O entendimento é o exercício da paciência. E automaticamente a gente se conecta com a própria solução dos nossos problemas que estão lá como informações esperando serem acessadas. Exatamente, elas estão disponíveis, né? Estão disponíveis. Então, se você pudesse escolher um único estado emocional para viver a vida inteira nesse planeta, escolha ser paciente.
porque ele vai te dar todo o resto. Exato. Ser paciente não significa não executar as ações, tá, gente? Que tem que serem executadas. Falar em executar as ações, você viu o último vídeo da Lei da Atração com o professor Quântico? Vi. Gostou? Gostei muito. Alessandro Escapol, já que você sofre e tem paciência, tá? Qual que é a melhor dica que você pode nos dar através dos seus conhecimentos, de tudo que você já viveu, para a gente poder deixar o sofrimento de lado e começar a ter mais paciência? Vou dar uma dica, então. O sofrimento, ele vem de uma coisa, né, que aconteceu que não nos agradou, né? Desagradou, tô sofrendo, tá doendo. Geralmente vem de um fato, né, que se realizou ou que não se realizou. Então não consegui o que eu queria, ou tive uma doença, tive uma morte, tive uma perda. Conseguiu o que eu queria. Ou conseguiu o que eu não queria, né? E eu acho que a gente passa um tempo perguntando por que aquilo aconteceu com a gente, no intuito de encontrar uma razão, no intuito de encontrar, muitas vezes, um culpado. Eu mudaria essa pergunta, sabe? Quando uma coisa desagradável acontecer com a gente, talvez perguntar pra quê seja melhor do que perguntar por quê. Exatamente. E aí a coisa muda totalmente de figura. E você fala, tá, eu tive uma perda financeira, eu tive uma perda amorosa, eu tive uma perda de uma pessoa. Pra que isso aconteceu? Pra que aconteceu essa perda financeira? Pra eu aprender o quê? Ou pra eu mudar o quê? O que não tá legal na minha vida? O que tá em desequilíbrio que eu possa mudar? E quando você muda essa pergunta do porquê, pra quê, você sai do passado pro futuro, né? Você sai, porque o sofrimento é passado, né? Já passou. E daí você passa a ver com olhos de... mais com olho de futuro e de presente, né? O que eu tenho que mudar agora para materializar novas experiências ou para viver novas experiências. Então, eu acho que essa dica é bem legal, porque muda todo o sentido das coisas que acontecem com a gente, que a gente considera ruim, né? Porque é tudo uma ilusão, pode não ser ruim. E acho que muda a visão aí. Ale, um conselho que eu dou, né, pra gente... Isso que você falou é maravilhoso, mas eu vou agora colocar Vou lançar um outro olhar. Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer com a gente, quando a gente não está preparado, ou seja, para a grande maioria das pessoas, é a própria alegria e felicidade. Por quê? Porque ela te deixa vulnerável. Uhum. Porque a pergunta que você fez pelo sofrimento, você tem que fazer: por que eu tô tendo essa alegria agora? Sim. Sim, entendeu? E as pessoas simplesmente vivem a alegria e elas não percebem que muitas vezes a alegria que você está vivendo é só para te deixar vulnerável. Né? Por quê? Porque a vida aqui é dos opostos, é da dualidade. O tempo todo nós estamos sendo testados. Se isso aqui é uma escola, o tempo todo a gente está sendo submetido a testes. Você entendeu? Quando a gente pergunta, nossa, por que eu estou passando por essa felicidade, essa alegria? Você começa a ver os atos que te levaram àquilo. Você começa a ver aquilo como consequência de algo. Entendeu? Às vezes fruto da sua paciência, às vezes fruto do seu sofrimento. Ou seja, você acaba sendo feliz e alegre e não aprende nada. Só que como que você veio aqui para aprender? O que o universo faz para você? Não, nós temos que dar o aprendizado que ele precisa. Então, sofrimento. É simples, você concorda comigo? É muito mais simples do que a gente pode imaginar. A gente vive alegria, sente alegria, mas não pensa, não reflete. Por que nós estamos tendo alegria? A gente só faz isso com a dor, com o sofrimento. E deveria, né? Porque você não precisa sofrer. Exatamente. E se aqui é uma escola... Veja bem, se aqui realmente é uma escola, o tempo todo nós estamos sendo testados. E aí entra realmente a pergunta, né? Por que você está passando por isso? Independente se é um momento feliz ou um momento triste, de sofrimento, de dor. Por que você está passando por isso? Pensa a respeito. Você viveu hoje o dia mais feliz da sua vida? Ótimo! Pergunta por quê.
Quando você pergunta por quê, você aprende a lição. Aprendendo a lição, o universo entende. Olha, ele aprendeu no amor, então vou continuar dando amor para ele. Vou continuar dando alegria para ele. Tá? Ele está aprendendo no amor. Agora, quando a gente não consegue enxergar isso e precisa do oposto para aprender, para parar, para pensar, aí fica difícil, né, gente? Aí fica difícil. E, aliás, a vida não é assim mesmo? A vida é exatamente assim. O que fez cada ouvinte até hoje questionar foram os momentos de dor e sofrimento. Uhum. Raramente uma pessoa para pensar, nossa, por que eu mereço estar passando por isso? O que está acontecendo com a minha vida? Por que eu estou assim? Gente, isso daqui é um podcast que faz a gente pensar. Entendeu? Nós estamos indo fundo. Qualquer outro lugar, a meta é a felicidade. Mas mesmo a nossa meta também sendo a felicidade, a gente tem que entender e tirar todas as informações possíveis da felicidade. É isso. Alessandro Escapol, mapas numerológicos. Mapas numerológicos, mande para mim um WhatsApp 15 98188 2802. Tem várias informações também no meu Instagram, Ale Escapol. Quem quer marcar uma sessão comigo, para passar com uma sessão personalizada, com a radiônica, e para saber como a gente pode tratar com as frequências de solfejo, e quem sabe até com a ressonância quântica informacional, o meu WhatsApp é 15 99108 5508. Siga o nosso canal lá no YouTube, tá? Se você já está no YouTube e ainda não é assinante, por favor, assine o canal. Dá uma olhada também nos vídeos do Professor Quântico, que eles são muito lúdicos, é muito legal mesmo. E se você ainda não baixou também o aplicativo Ondas de Possibilidades, você entra lá no site ondasdepossibilidades.com.br, ou se você já está escutando isso no YouTube, é só você ver aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você instalar o aplicativo. Ale, é isso. Semana que vem a gente volta. Um abraço, muito cara. Bem. Outro. Até. Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Ale Escapol.